Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro, estamos aí na 24ª semana do Tempo Comum e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez na graça e na presença de Deus, vamos tomar em mãos o Evangelho, que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, Jesus está ali como que fazendo um desabafo diante da multidão e certamente diante dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles homens que conheciam a Escritura, porque não davam crédito às palavras de Jesus e muito menos aos sinais que Jesus realizava. Ora, nós reconhecemos a Jesus como Messias? Porque o povo daquela época, na sua grande maioria, não reconheceu. E por quê? Porque as autoridades não reconheceram. Os que acreditaram em Jesus, acreditaram às escondidas. Os que realmente perceberam que Jesus era o Messias, o Salvador, o Rei do Universo, o fizeram às escondidas por medo de retaliações. Mas nem assim, nem mesmo com a incredulidade do povo escolhido, Deus deixou de realizar os sinais. Deus fez os milagres. Os fatos extraordinários aconteceram. E por quê? Porque Deus não se baseia na nossa miséria, na nossa falta de fé e inconstância. Deus realiza o milagre, porque Ele sabe que no meio de nós há aqueles que acreditam. Eu acredito, e você? Ora, às vezes parecemos crianças birrentas, colocamos defeito em tudo, achamos motivo para desconfiar de tudo e de todos. Sempre somos melhores que os outros. O padre tal prega melhor que o tal. O padre tal é conservador, o padre tal é progressista. A missa tal é missa católica bem celebrada, a outra missa é uma encenação. Ora, existem problemas? Existem. A igreja está cheia de problemas porque a igreja é conduzida pelos homens. Apesar de ser fundada pelo Senhor, mantida pelo Espírito, a igreja é conduzida pelos homens. Mas o Senhor, mesmo na miséria dos homens, mesmo nas falhas daqueles que conduzem a igreja, para além de tudo isso, o Senhor realiza sinais. Mas nós estamos tão focados nos problemas que nós detectamos que nós nos esquecemos de enxergar os sinais de Deus, ou seja, as graças e bênçãos derramadas. Nós estamos revestidos de um espírito muito crítico e pessimista. E o Evangelho não é pessimista. O Evangelho é crítico, mas é uma crítica construtiva. Uma crítica que me leva a enxergar o melhor sempre. Um otimismo que me garante que, apesar de todas as tribulações, de todas as tempestades que se abatem contra a barca da minha vida e contra a barca da própria igreja, a igreja triunfará. Nossa Senhora em Fátima, quando apareceu aos pastorinhos, disse: depois de tudo, o meu imaculado coração triunfará. E o triunfo do Imaculado Coração de Maria é o triunfo da igreja. É o triunfo dos filhos e filhas que se mantêm fiéis e perseverantes, daqueles que se alegram com a pregação da palavra, daqueles que choram,
pelos milhares de irmãos e irmãs que são mortos nas perseguições que estão aí acontecendo diariamente e para as quais muitos de nós fechamos os olhos. Nós somos solidários com o Cristo e com o seu corpo místico, seja na alegria ou seja na tristeza, na provação ou na bonança. Nós temos que sê-lo. E por quê? Porque os sinais de Deus estão aí claríssimos para nós na igreja, entre o seu povo. Então, caríssimos, não sejamos como aqueles aos quais a palavra e a presença de Jesus deveria ter inebriado, mas, pelo contrário, endurecidos no seu fanatismo religioso, com o coração voltado apenas para aquilo que eles acreditavam ser a verdade, não puderam enxergar a verdade entre eles, o caminho e a vida, que é Jesus. Vamos receber a bênção final? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.